Então o filme todo é muito ágil, frenético, assim. Frenésia. Quê? Ah, não. Você inventou um nome pro filme? Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo, essa é a Karina. E o filme da vez é Venetiafrenia, de 2022. É um filme espanhol completamente aleatório, mas é um dos lançamentos que a gente estava esperando esse ano, porque ele é o novo filme do Alex de la Iglesia. Pra quem não conhece, Alex de la Iglesia é um ícone do terror espanhol. Ele fez uns filmes de terror e suspense que a gente gosta bastante aqui no canal, tipo El Bar, que a gente já fez um vídeo, e o El Dia de la Bestia, que a gente não fez um vídeo. Mas poderia, porque é um filme muito bom. Sim. E aí a gente viu que o cara tava lançando um filme novo, que era um slasher, que se passava em Veneza durante o Carnaval, que é uma ambientação bem única, né, já que Veneza é a famosa cidade toda em cima d'água. E tem aquela coisa do Carnaval, meio baile de máscara antigo, uma coisa diferente. E aí, isso tudo por um diretor que é famoso por fazer filme surtado. Eu achei maravilhoso. Esse é mais um desses lançamentos de diretor de gênero que rolou esse ano, tipo o filme novo do Dario Argento, que parece que não sobrou verba pra divulgação, então ninguém sabe que esses filmes existem. Mas a gente assistiu e é aquilo, né? Não é o melhor filme que a gente já viu na vida, não é a melhor coisa que o Alex de la Iglesia fez, mas é uma mistura de gêneros bem doida, que é normalmente o que o Alex de la Iglesia faz nos filmes dele. Então a gente queria um slasher em Veneza, a gente recebeu um slasher em Veneza. Mas também um filme de investigação, meio thriller, de conspiração e tal. Mas antes de continuar falando dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Venetiafrenia, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E é claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então considere virar membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente lança para os membros aí no canal e também consegue escolher alguns filmes que a gente vai falar aqui através de votações. E também vamos lembrar da nossa caixa postal. Recebemos mimos aqui, gente, então se vocês quiserem enviar alguma coisa pra gente. Manda! Eu queria aproveitar também para agradecer o Abaddon São Paulo, que é uma casa de terror, meio escape room, meio casa de susto, que me recebeu super bem no último fim de semana, é uma experiência super divertida, fica em Santo Amaro, então quem gostar de terror e estiver por São Paulo, vale a pena conhecer. Então, tendo dito tudo isso, vamos à trama! Venetiafrenia se passa no Carnaval de Veneza. Como a gente já disse, uma época que a cidade está recebendo muitos turistas e isso está causando uma comoção nos habitantes locais e alguns deles organizaram um grupo que acha que a quantidade de turistas está tumultuando a cidade e estão protestando contra esses turistas. É nesse cenário que o nosso grupo de protagonistas, 5 espanhóis comemorando uma despedida de solteiro, chegam em Veneza e vão atrás de uma festa para ir. Eles acabam entrando de penetra no rolê mais suspeito de toda a cidade, uma festa secreta cheia de gente mascarada que parece quase de olhos bem fechados e um deles desaparece. A trama então foca nos outros 4 amigos que sobraram tentando descobrir onde o amigo desaparecido foi parar, ao mesmo tempo em que estão sendo caçados por um assassino vestido de bobo da corte. E a gente pode começar falando que no quesito visual o filme não deixa nada a desejar. Afinal de contas ele é gravado em Veneza, né? Não tem como dar muito erro. Mas aí é porque também o diretor de fotografia desse filme é o famoso Pablo Rosso, que fez a franquia REC, então o cara já é veterano de terror, ele vai fazer uma parada decente ali. Eles aproveitam muito bem o visual da cidade, porque apesar de Veneza ser conhecida pelas casinhas em volta d'água, é uma cidade muito confusa, tem muita ruela, muita rua escura, parece quase um labirinto, não tem iluminação. Então o filme aproveita tudo isso para criar o visual dele. Então além das cenas bonitas, obviamente, porque é uma cidade belíssima, também consegue criar muito clima de tensão ali. E parece que o Alex de la Iglesia quis fazer uma coisa estilo filme italiano antigo, porque ele faz esses créditos iniciais usando uma tipografia, um design ali que parece pôster de filme giallo. E eu não acho que ele tenha seguido um filme giallo à risca aqui, mas ele com certeza tem alguns elementos em comum, né? Tipo essa fotografia que gosta bastante de mostrar a cidade e a figura do assassino slasher ali, porque o visual dos vilões é muito bom. Pô, mas seria um crime o cara gravar um filme de terror em Veneza e não colocar um elementozinho de slash, de giallo ali no meio, né? Pois é. É o que a gente falou, ele aproveita muito bem o elemento do Carnaval de Veneza. Então os vilões principais, eles têm fantasias que são comuns, assim, nesse ambiente, né? É o bobo da corte, é o doutor da peste negra, é um palhaço, que acaba pegando essas fantasias comuns ali da região, mas fazem um visual que é único, marcante ali e macabro.
E é bom que isso é parte da caracterização visual do filme. Os assassinos conseguem andar de dia, ao ar livre, entre as pessoas, matar gente, sem ninguém perceber. Isso porque as testemunhas agem como se tudo fosse um teatro, afinal de contas eles estão num carnaval em Veneza. Chega a ser engraçado as cenas. O cara enfiando a faca na mulher, carnaval, teatro, cena, é maravilhoso. E pra gente não achar isso surreal, o filme dá bastante destaque pro carnaval em Veneza que tá acontecendo ali. Então a todo instante tem gente fantasiada, gente mascarada, entrando em restaurante, entrando em loja. A direção do filme é típica do Alex de la Iglesia, que ele dirige tudo como se fosse uma cena de ação. Então, tudo que acontece no filme é muito ágil, muito frenético. O começo do filme, com os 5 turistas chegando, é até um pouco difícil de saber quem é quem ali, porque todo mundo fala muito rápido e a câmera tá sempre cortando de um pro outro. Um bate-volta ali, cobrindo a situação de todos os ângulos. Mas eu acho que ele consegue fazer isso de um jeito natural ali, não cria uma confusão espacial tão grande, igual, sei lá, primeira temporada de American Horror Story. 2 pessoas sentadas num consultório discutindo e 25 cortes de câmera. O Alex de la Iglesia, ele faz uma situação caótica de verdade e ele aproveita para fazer uma montagem caótica junto. Porque é um monte de gente chegando junto na cidade, falando, discutindo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que uma expressão que dá para caracterizar bem o trabalho do Alex de la Iglesia é energia caótica. E essa energia caótica faz parte também do tipo de humor que ele gosta de usar nos filmes. Por exemplo, para apresentar os personagens, vamos falar do casal semi-protagonista ali, começa com uma cena já que é muito bizarra e engraçada ao mesmo tempo, que eles estão no quarto e aí começa uma discussão e aí a moça quer mostrar como ela tá inteirona e como ela é super elástica, e aí ela dá um mortal pra trás do nada, só que o cara tava entretido fazendo outra coisa e ele não vê o mortal pra trás que ela deu, aí ela fica meio frustrada, assim, ele, tipo, normal. Assistindo é mais engraçado do que contando, tá, gente? Só pra deixar claro que eu achei que eu contei, eu não fiz jus ao tanto que essa cena é engraçada. Vou colocá-la passando aqui, vou colocar o mortal pra trás. E aí você imagina que o Alex de la Iglesia esteja construindo uma habilidade que super vai ser útil pra frente, que ela vai lutar com o vilão ou alguma coisa do tipo. Mas não, a cena só tá ali pra ser engraçada mesmo. Uma coisa que tem que comentar é que a gente assistiu esse filme logo depois do Predador a Caçada. Eu achei muito bom esse contraste de como é feito o filme americano e o filme europeu. Porque é o que a gente falou do Predador a Caçada, né? Que eles gravaram o filme todo em inglês, quando os personagens na real estão falando em Comanche, isso é uma coisa que distrai bastante do filme. Mas eles fazem isso porque os americanos não gostam de ver filme com legenda. Venetiafrenia, eu acho que tem umas 3 ou 4 línguas diferentes sendo faladas ali, porque o europeu não liga. Tipo, tem um monte de língua diferente no continente, cara. Vai todo mundo ler legenda do mesmo jeito. União Europeia. E aí os personagens todos estão falando a língua que eles falariam ali mesmo. Italiano, espanhol, de vez em quando tem uns turistas americanos falando em inglês. E o que eu acho muito bom é que deixa a história mais crível, não te tira muito do filme. Mas enfim, a gente tem 5 personagens principais nessa trama, que são típicos personagens de filme slasher, eu acho. Tem a mina que vai casar, o irmão bitolado dela que cola junto no rolê, a amiga loura bonitona e o casal semi-protagonista, que é o cara mala e a mina do backflip. O cara bitolado é o pior de todos, sem sombra de dúvidas, porque ele é quase uma caricatura. Ele, em 2 segundos de filme, consegue ser insuportável, cair na água, perder o celular. E esse que é o foda desse filme, porque as pessoas, elas tomam decisões estúpidas o tempo inteiro. Então fica um pouco difícil você se importar com eles. Na verdade, você tá junto lá com o povo de Veneza querendo que eles morram. E assim, tem de fato momentos tensos no filme. Tem uma cena que o assassino entra no barco junto com eles e de fato é uma cena muito tensa, porque ele causa um alvoroço ali, começa a intimidar as pessoas. Chega a ser uma coisa meio massacre da Serra Elétrica com o maluco da van. E aí tudo bem, porque é uma situação que não depende deles. De fato, eles só queriam se locomover de um lado pro outro e entrou um maluco no transporte. Mas todo o rolê do cara desaparecido e deles procurando o cara é só assim, eles procurando merda o tempo todo, então já fica mais complicado. Eles recebem um convite para essa festa secreta do cara que tem o jeito e a voz e o estereótipo de pessoa mal intencionada. Parece que saiu de Urge. Aliás, toda a festa parece que saiu de Urge, né? Uma grande referência a esse ícone do terror mundial. E aí eles recusam, porque, né, sensatez, não, obrigada, tô de boa. Mas aí depois eles começam a ficar o quê? Com fogo no cu e falam, não, vamos achar esse cara pra gente achar essa festa, que é essa festa que vai bombar. Eles seguem o cara e entram na festa de penetra.
Mano, é muita ideia errada. Tem o personagem do cara babaca no grupo. No começo eu tava achando ele muito desagradável, porque quando o cara bitolado some, tá todo mundo preocupado e o cara babaca ele só tá pouco se fudendo. Ele fala, não, pô, tô gastando minhas férias em Veneza pra ficar procurando esse mala. Mas eu parei pra refletir que acho que se eu tivesse numas férias em Veneza e tivesse que parar todo o meu planejamento pra ficar procurando o irmão bitolado da amiga que sumiu depois de ir pra balada e ficar doidão de bala, eu ia ficar puto também. Então eu vou dar um crédito pro cara mala. Mas acho que pior que o cara babaca é só o noivo da mina que vai casar. Porque o cara não foi na viagem. No começo ninguém quer falar pra ele o que tá acontecendo pra não preocupar o cara. E ele imediatamente fala, não tem ninguém falando comigo, é porque eu tô sendo corno. E aí quando ele chega em Veneza e descobre que tá todo mundo morrendo, que os amigos dele morreram, a preocupação dele ainda é, mas será que eu tô sendo corno? Tem outros personagens secundários e mais alguns pontos da trama pra gente comentar, mas a gente acha que é spoiler demais, então a gente vai entrar na spoiler zone. Mas caso você tenha interesse em ver o filme, saiba que a nossa recomendação é positiva, a gente curtiu bastante, e agora vamos de spoiler. You've just crossed over into the spoiler zone. Quem surpreende mais no filme é o policial. Isso porque tem duas tramas rolando, né? Tem a trama do slasher e tem a trama da investigação, paranoia e sequestro. E as duas tramas são ligadas, mas são vilões diferentes. Enfim, tem esse policial que parece que ele tá de má vontade e aí você já começa a pensar, esse cara tá envolvido na tramóia. Só que acontece que ele é só um cara sensato, que foi o quê, né? Turista, ficou loucaço na noite anterior, o cara sumiu, aí vem encher o meu saco aqui. Mas aí ele acaba se envolvendo na investigação, sério, aí pro final. Eu acho que o melhor momento dessa trama do policial é quando os jovens estão lá contando pra ele como eles foram nessa festa secreta e desceram uma escada pra chegar num porão, e aí o cara só vira e fala, pois é, isso é impossível, porque não tem porão em Veneza, é tudo água. E o mais engraçado é que a gente realmente vê eles descendo uma escada pra chegar na festa, mas isso nunca é explicado. Às vezes eles só estavam em outro andar, ou estavam muito doidões mesmo, imaginaram uma escada ali, não sei. Mas eu gosto que tem esse lance de que o policial fica suspeitando que os jovens estão de sacanagem com ele, que o cara desaparecido nem existe. E o roteiro é muito bem preparado pra fazer essa situação acontecer, porque tem várias coisinhas pequenas que vão acontecendo ali. O cara bitolado no começo fala que ele não tem rede social porque ele é paranoico. Por causa disso ele foge das fotos que a galera tira em grupo. Aí ele perde o passaporte e não se registra na recepção do hotel. E aí quando a galera entra no bar ele fica do lado de fora fumando. Enfim, são várias coincidências que acontecem ali que acabam que o cara desaparece e ninguém tem uma foto pra comprovar que ele tava lá, ninguém tem rede social pra mostrar a cara dele. E nenhuma outra pessoa com quem as pessoas interagiram, galera do hotel, galera do bar, viu o cara, porque ele nunca tava presente na ocasião. Eu acho muito legal isso porque você não pensa que isso vai acontecer no começo. São vários detalhezinhos ali que depois culminam nesse momento de tensão, que são os personagens tentando mostrar pro policial que o amigo deles desapareceu, mas eles não conseguem nem provar que ele existe. O que acaba sendo usado pra isso é uma Super 8, que uma das personagens está usando pra registrar a viagem, e que é o único lugar que tem, de fato, uma imagem do cara. Só que também tem uma treta, porque eles demoram pra achar um lugar em Veneza que revele filme Super 8. E aí, quando eles acham, já não serve pra muita coisa, porque eles provam que o amigo existe, mas até aí o cara já tá matando um monte de gente, já tá mais do que provado que tem assassinato de fato acontecendo, e a fita é usada mais pra identificar o assassino em si. Eu acho que a única coisa mal amarrada desse roteiro é o cara que revela o Super 8. Porque uns personagens entregam o Super 8 pra ele revelar, e ele entrega o Super 8 pra outros personagens porque ele só, sei lá, saiu na rua e reconheceu a galera da fita. O que ele fez, sabe? Ele só tipo, porra, hoje eu vou dar um rolê aqui, vou procurar essas meninas. Mas tem umas paradas maneiras nesse roteiro ainda, por exemplo, nesse confronto inicial no barco com o bobo da corte, ele entrega um ingresso pros personagens pra uma ópera que vai acontecer supostamente. No fim, eles descobrem que esse endereço no ingresso é um teatro que tá fechado porque ele tá afundando, e é lá que o bobo da corte fez o covil dele de vilão de filme slasher. E eu acho legal a gente falar da parte slasher da trama, que eu achei muito boa. O legal desse filme é que ele surpreende porque o assassino não se importa. Ele mata a galera em qualquer lugar, seja na rua, com gente olhando, ou num barco cheio de gente. Todo mundo acha que é encenação, né? A gente falou isso já. Mas aí é bom que algumas cenas de morte vêm do nada, em um lugar onde você acha que os personagens estavam seguros. E elas são muito rápidas e brutais. O assassino, bem padrão de filme slasher, tem um visual característico, né? A fantasia de bobo da corte. Mas ele também tem uma arma única, que é uma bengala com uma espada escondida dentro.
Mas ele também é bem versátil com as mortes que ele faz. Tem uma cena, e é logo no começo do filme, que o assassino senta um cara na porrada com a própria câmera dele. O que já dá bem o tom ali do filme, que são os caras tão puto com os turistas, cara. E tem uma cena no final que parece diretamente saída de Gritos Mortais, em que o cara pendura a mulher num gancho e fica usando ela de marionete, cantando, que é muito engraçado e divertido. Tem também a parede de máscara que ele fica escondido atrás e quando a pessoa para pra olhar ele espeta elas com a espada. É um assassino slasher diferente que aproveita bem toda essa ambientação do filme. E ele mais ou menos é amarrado nessa trama da conspiração. Porque o que motiva ele é esse sentimento antiturista que a galera tá sentindo. E a trama do cara sequestrado tem outros 2 vilões diferentes, que é um casal que sequestra 2 personagens e mantém eles presos numa ilha. Essa ilha também é estabelecida no começo do filme como uma ilha onde a galera levava os mortos ou os pessoas que estavam morrendo durante a peste. É um cenário muito bom que eles chegam no final, uma coisa meio masmorra antiga, cheia de esqueleto espalhado pela ilha. E combina com essa temática que eles fazem, porque o vilão acredita que os turistas são uma peste na cidade e ele se veste de médico da peste, então ele tá, combatendo isso. E vai levar a galera pra Ilha da Peste pra fazer essa solução dele. Então é uma temática ali legal. O mistério dessa trama é bem construído, mas tal qual qualquer filme do Alex de la Iglesia, acaba tomando rumos um tanto quanto aleatórios. Isso porque vira uma trama de terrorismo. Esse médico da peste é líder de uma organização que está planejando invadir as redes de TV de Veneza para exibir um manifesto antiturista. Isso porque o filho do casal morreu num acidente envolvendo um cruzeiro de turista que bateu num porto em Veneza, então eles desenvolveram esse sentimento ódio de antiturista, mas especificamente anticruzeiros. Tanto é que na primeira cena, quando eles chegam do cruzeiro, tem um protesto enorme acontecendo. Tem muita coisa aleatória na trama que não dá em nada também. Tipo o taxista lá do barco de Veneza, que ele é um bom samaritano e tá muito empenhado em ajudar o grupo de protagonistas, mas tem várias falas de outros personagens que deixam implícito que ele era da gangue antiturista, mas ele saiu desse grupo terrorista e agora acredita que o turismo movimenta a economia e agora ele é pró-turista. Mas eu acho que ele ser ex-terrorista ali nunca é relevante, porque ele não revela a identidade dos assassinos, do lugar onde eles estão, nem nada. Ele só fica colando junto com a polícia e os protagonistas, indo junto com o rolê. E tem a bebida lá, o teriaca, que eles falam que beberam na festa e todo mundo fica, não, essa bebida não existe, isso é uma lenda, é uma fábula. Para você beber teriaca, você precisa de chifre de unicórnio. Mas isso não serve pra nada na trama. Dei uma pesquisada no Google que mostrou que teriaca foi uma bebida medicinal antiga que era feita ou usada muito em Veneza, então acho que tá lá só pra mostrar, essa galera é veneziana raiz. Tem uma conexão entre essas duas tramas, porque os 2 vilões, o médico da peste e o bobo da corte, são irmãos gêmeos. Os 2 são interpretados pelo mesmo ator, o italiano Cosimo Fusco, mais lembrado como Paolo, namorado da Rachel na primeira temporada de Friends. Muito melhor que o Ross, inclusive. E o cara manda muito bem aqui, surpreendentemente, né? O cara faz 2 vilões bem diferentes, porque um deles é um cara mais controlado e calculista, enquanto o outro, o bobo da corte, ele é completamente psicopata, impulsivo e agressivo. A gente não esperava isso do Paolo. Não, Paolo tão fofo. O único problema é que o final é anticlimático. Porque geralmente os filmes do Alex de la Iglesia têm um final meio bizarro, assim, grandioso. Às vezes grandioso até demais. Só que nesse filme acaba sendo meio anticlimático, porque o bobo da corte morre no começo do último ato do filme. E todo o vídeo dos terroristas acaba com eles soltando os reféns e se matando em prol da causa. O que até combina com o personagem deles, mas é meio anticlimático, né? A gente queria ver um negócio mais interessante. Acho que parando pra pensar faz sentido com os personagens, porque eles falam que eles estavam tentando matar turista lá, com até o rolê do bobo da corte, né? Pra meio que tentar deixar Veneza perigosa e turista parar de ir pra lá. Mas isso não tava dando certo, a galera tava continuando indo, então eles tinham que tomar outra medida, que foi se expor como célula terrorista antiturista. Mas como eles se expuseram, jogaram a identidade deles pra jogo ali, acho que eles tiveram que se matar e o resto dos terroristas continua livre fazendo o rolê deles. Mas então é isso que é a Venetifrenia. No final ele é um filme que tem uma parte slasher bem doida e que aproveita bem toda essa ambientação e temática de Veneza, mas é uma mistura de gênero que às vezes talvez seja ambiciosa demais e não diz muita coisa. Apesar disso, a gente se divertiu assistindo, então a gente vai colocar ele aqui como um filme que é uma trecheira, talvez uma trecheira notável. Mas só um adendo aqui, que a Europa tem umas leis esquisitas de fomento à cultura local, que eles pegam filmes que existem em outra língua e fazem na sua própria língua. Inclusive tem um do Alex de la Iglesia que tem 1000 versões, que é o filme do celular.
Eu acho que eu não vi esse. O original é espanhol, mas tem versão em francês, versão em... Nada a Declarar, eu acho. Igual o... É muito bom esse filme, inclusive. Como é que é o nome? Igual o Oriol Paulo, Total. Que tem a versão... Porra, como é que é o nome do filme? El Cuerpo. Não, El Cuerpo não tem versão Não, na Europa, é o não. É o outro. Contratempo. É o Contratempo. O Contratempo tem versão espanhola agora. Sim. E aí Não, eu o nunca... Oriol Paulo já é espanhol. O Contratempo tem uma versão italiana agora. Isso. Tá difícil. Mas uma conhecida minha que mora na França, ela me falou que tem umas leis de incentivo meio esquisitas, por isso que existe isso.